Sabe aquela sensação que a gente tem de que nosso trabalho ainda não tá bom o bastante? E aí, por conta disso, a gente fica horas e mais horas debruçada sobre ele, tentando deixá-lo o melhor possível? Ou mesmo quando a gente tem um projeto nosso, pessoal, profissional, que a gente quer muito colocar em prática, pensa em cada detalhe, faz um planejamento incrível, mas a gente não consegue colocá-lo no mundo porque tem sempre a ideia, a sensação de que ainda falta alguma coisa a ser aprimorada antes desse projeto nascer. Pois é, esse é o medo de não ser o suficiente. Ele é muito mais comum do que parece e o ponto principal desse medo é que ele não nasce do nada. Pelo contrário, ele é aprendido e muitas vezes a gente o reforça ao longo dos anos. Por isso, hoje eu quero te ajudar a entender de onde vem o medo de não ser o suficiente e por que ele fica acompanhando a gente. E o primeiro ponto que a gente vai conversar aqui é sobre as raízes emocionais. Na psicoterapia, a gente aprende que esse medo nasce lá atrás na infância. Porque quando a gente é pequena, tudo que a gente mais deseja e precisa é de amor, atenção e reconhecimento. O problema é que por uma série de situações que podem acontecer, a gente acaba aprendendo que o amor vem com uma condição. Do tipo, se eu tirar nota boa, minha mãe vai ficar feliz comigo. Se eu for calma, boazinha e não der trabalho, eu sou amada. E é aí que a gente começa a associar amor com desempenho. E aí, alguma dessas situações é familiar pra você? Essas experiências vão formando crenças profundas na gente e acabam se tornando a lente pela qual a gente enxerga o mundo. Eu preciso ser perfeita. Eu tenho que provar o tempo todo que eu sou boa o bastante e se eu errar, vão me rejeitar. Essas crenças viram aquela voz interna que é crítica, autoritária e opressora, que compara e duvida da gente. A famosa autossabotagem. Ela diz pra gente, você não tá pronta ainda. Não foi tão bom assim. Melhor você nem tentar porque você vai se expor. O mais importante nisso que a gente tá conversando é que apesar de tudo, essa voz não existe pra te machucar, nem é sua inimiga. Aliás, pelo contrário, ela só existe porque ela tá tentando te proteger de dores antigas. E por isso, o mais interessante aqui é a gente trazer essa ideia pra consciência e retrabalhar com muita calma e também com muito acolhimento, do tipo, olha, eu sei porque você nasceu e agradeço que você tenha tentado me proteger. Mas agora a gente é adulto, a gente pode fazer diferente, então vamos trabalhar juntas aqui pra gente ser quem a gente sabe que é e poder colocar isso aqui pro mundo, pra gente poder brilhar com o nosso sol interno. O segundo ponto da nossa conversa é sobre o que acontece no nosso cérebro. O nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real do que não é real. E por isso, toda vez que a gente sente medo de não ser o suficiente, ele acaba reagindo como se a gente estivesse diante de um perigo real. A amígdala, que é uma parte ligada à sobrevivência, dispara o alerta. Cuidado, você pode ser rejeitada. Só que para o nosso cérebro, rejeição é igual a ameaça física. E é justamente por isso que a gente costuma sentir o coração acelerado, o corpo travado, ou mesmo aquela sensação de aperto no peito, sabe? Por outro lado, sempre que a gente é parabenizada, elogiada ou mesmo validada, o nosso cérebro libera dopamina, que é um neurotransmissor do prazer. E é por isso que a gente acaba com o tempo criando uma certa dependência da validação externa. É como se a gente estivesse sempre precisando de só mais um elogio, só mais uma validação de que a gente realmente é o suficiente e que as pessoas gostam da gente e do que a gente tá fazendo. Aliás, é justamente nesse ponto por que as redes sociais acabam se tornando tão viciantes pra gente. Mas só pra reforçar, a dopamina é muito importante pra gente. Não é à toa que ela faz parte de um grupo conhecido como bomba da felicidade. O único problema é a gente associar a liberação de dopamina com alguma validação externa. Então, que a gente produza e libere dopamina no nosso organismo a partir do nosso reconhecimento e das nossas ações internas. Agora, voltando para o nosso cérebro, existe nele uma característica que é fundamental, que é a neuroplasticidade. Ou seja, não importa quantos anos a gente passou reforçando as nossas crenças limitantes, achando que a gente não era boa o suficiente. O nosso cérebro é capaz de se remodelar e de aprender novas coisas. Ou seja, com tempo, com calma, com paciência e, de novo, acolhimento, a gente é capaz de mostrar para o nosso cérebro que sim, somos muito suficientes e somos muito capazes de realizar aquilo que a gente deseja. Então a gente vai mudando isso aos poucos. No outro vídeo anterior que eu publiquei aqui no canal, falando sobre como é mudar um hábito, a gente fala bastante de como a gente pode fazer isso com o nosso cérebro, como é que a gente ensina ele a pensar de uma outra forma. Vou deixar linkado aqui. Pra quem não assistiu, dá um pulinho lá quando esse vídeo aqui acabar. O terceiro e último ponto é sobre a desconexão com a nossa essência. Na visão espiritual, o medo de não ser
o suficiente é o resultado da desconexão com a nossa essência. E desconexão porque a gente acaba se esquecendo de que somos seres inteiros, valiosos e que somos resultados dessa inteligência divina, criadora de todo o universo. E se a gente é filho dessa energia, então é claro que a gente também é divina. O problema é que a gente cresceu numa sociedade que mede o nosso valor a partir da nossa aparência, do nosso desempenho e da nossa produtividade. E aí a gente começa a ver a nossa alma perder o brilho, perder a autenticidade, a gente para de ouvir a nossa intuição e começa a achar que pra gente ser merecedora de paz, descanso, amor e até mesmo alegria, a gente tem que ser a melhor. Só que a verdade é exatamente o oposto disso. Você não precisa fazer nada para ser suficiente. Você já é. E as práticas espirituais lembram a gente a cada dia de como é estar conectada com a nossa verdadeira essência. Dito tudo isso, como é que a gente integra e pratica esses aprendizados no nosso dia a dia? Antes de tudo, o mais importante é a gente ter a consciência de que o medo de não ser o suficiente não vai sumir do dia para a noite, mas ele vai se transformar aos poucos, com carinho, paciência e gentileza. Toda vez que ele aparecer, observa sem se julgar. Respira fundo e se pergunta: de quem é essa voz? Ela tá tentando me proteger de quê? E o que a minha alma diria agora se eu pudesse escutá-la? Além disso, alguns rituais são muito bem-vindos nesse momento, que apesar de simples, são bem potentes. Por exemplo, você pode acender um incenso com o aroma que você gosta e meditar um pouco ali, tentando entender e compreender quais são os sinais que o seu corpo está tentando te passar, quais são os pensamentos que estão vindo à tona, de novo, sem julgamento, só ouvir mesmo. Ou então você pode escrever uma carta para si mesma, tentando entender de onde vem esse medo de não ser o suficiente e buscando na sua vida situações que provam que esse pensamento está errado. O medo de não ser o suficiente é uma sombra que a maioria de nós carrega. Quanto mais a gente olha para ele com amor, menos poder ele tem. Você não precisa se provar. Você só precisa se lembrar. Você já é e sempre foi o suficiente. Da minha alma para a sua, com carinho, Bel Quintilho.